Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de revisão do Grupo de Estudos Aplicados. Eu sou Kleber Grama, um dos líderes do Grupo de Estudos Aplicados na disciplina de Penal 2 e tratarei aqui com vocês nesse vídeo sobre homicídio qualificado ou das qualificadoras do homicídio, como bem desejarem. Pois bem, senhores, esse vídeo vai ser de muita importância para que vocês usem ele como revisão para a prova integrada, para as provas de vocês. E assim, farei aqui uma revisão muito breve, porque sei, como aluno que sou, que vídeos muito longos tornam-se demasiadamente cansativos, né? Então, faz o seguinte, vem aqui nas configurações do vídeo, clica em velocidade da reprodução e aí aumenta para 1.5, 1.75 ou 2 vezes mais rápido, tá? Isso vai deixar o vídeo ainda mais curto, tá bom? Pois bem, vamos direto ao assunto. O que são as qualificadoras do homicídio? Para falar delas, é preciso que a gente fale do homicídio. E homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal se trata de matar alguém, tirar, interromper a vida de alguém injustamente, tá? Porque nem sempre que eu matar alguém eu incorrerei no crime de homicídio, tá? Tendo em vista, não sei se vocês já estudaram, as excludentes de ilicitude. Se eu matar alguém naquelas circunstâncias, não estarei incorrendo no crime de homicídio, tá? Mas para todos os efeitos aqui, vamos considerar que o sujeito, que o agente esteja incorrendo no crime de homicídio. E aí, se cometido em determinadas circunstâncias, tá? Que estão ali dispostas nos incisos que ditam as qualificadoras, são 8 incisos, tá? Dispostos ali no parágrafo 2º do artigo 121, tá? E assim, ele tem mais do que 8 incisos, tá? Mas 8 deles tratam ali das circunstâncias das qualificadoras e os demais, com exceção do parágrafo 2º-A, tá? Que foi incluído posteriormente, as outras, o que está disposto ali, trata basicamente de cominação da pena, beleza? E o que as qualificadoras visam? Elas visam reconhecer determinadas circunstâncias que quando cometidos nessas circunstâncias, o homicídio ele é tratado de forma mais severa, porque como vocês vão perceber aqui, essas circunstâncias elas denotam um certo grau de perversidade por parte do agente, tá? E como assim de forma mais severa? O que muda quando o agente incorre em uma das qualificadoras, quando o homicídio dele possui uma das qualificadoras, ou seja, é um homicídio qualificado? No homicídio simples, tá? A pena é de 6 a 20 anos, como vocês podem observar no artigo 121. E aí, quando o homicídio é qualificado, ele pode ter sua pena de 12 a 30 anos, tá? Então vamos elencar aqui as qualificadoras, mas não pense você que nós vamos elencar na ordem que elas aparecem no Código Penal, porque não faremos desse jeito, tá? Elas aparecem, obviamente, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas para elencá-las aqui, para que a gente trate delas, nós faremos isso separando elas por classificação, tá? E essa classificação nós vamos levar em consideração os meios, os modos de execução, a conexão desse homicídio, seja ele teleológico ou consequencial, e os motivos, tá? Pois bem, primeiro vamos levar em consideração aqui os motivos, tá? E os incisos, as qualificadoras que levam em consideração os motivos, que dizem respeito aos motivos, são os incisos 1, 2, 6 e 7. O primeiro das qualificadoras, por coincidência, é o primeiro dos incisos, tá? Inciso 1. Inciso 1. Diz respeito ao motivo torpe, tá bom? E o que é o motivo torpe? Senhores, motivo torpe é aquele motivo desprezível, é um motivo ignóbil, repugnante, tá? De forte reprovação moral. E o que diz o inciso 1, tá? O inciso 1, ele diz mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe, tá? É isso que ele diz, motivo torpe. E como já dito, né, motivo torpe
é aquele motivo desprezível, aquele motivo repugnante, tá? Eu poderia usar apenas o motivo torpe como elemento genérico aí para descrever todo o inciso, tá? Mas o legislador achou por bem colocar aí o mediante paga ou promessa de recompensa. Porque assim, eu imagino que o mediante paga ou promessa de recompensa já é um motivo torpe. Então, nesse caso, acaba sendo um pouco redundante, tá? Porque o motivo torpe absorve a paga ou promessa de recompensa. E o que a gente pode usar de exemplo aí nesse inciso, tá? Um assassino de aluguel, por exemplo, tá? Um assassino de aluguel que é mediante paga ou promessa de recompensa, tá? E nesse caso, senhores, saibam vocês que vai responder pelo homicídio qualificado o mandante e o executor, tá? Inclusive, se eu contratar um assassino de aluguel para matar alguém, eu responderei também por homicídio qualificado. E o que eu posso usar de exemplo aí para motivo torpe? Vamos lá. Eu matei para poder ficar com a biqueira do traficante. Motivo torpe. Tá? E aí a gente vai ver mais para frente os motivos fúteis. E aí a gente vai conseguir, eu espero que ao fim do vídeo vocês saibam diferenciar motivo torpe de motivo fútil, tá? Para que vocês tenham uma ideia, por exemplo, também a Richthofen, aqui eu vou, sempre que der, eu vou relacionar as qualificadoras com o crime que essa moça cometeu, tá? Mas levando em consideração o que ela foi condenada. Eu não sei dizer agora se ela foi condenada nos exatos termos da denúncia, mas ela foi condenada por um homicídio triplamente qualificado, tá? Ela incorreu em alguns incisos e aí nós vamos falar sobre, tá? Sempre que chegar a vez desses incisos. Então saibam vocês que motivo torpe foi uma das qualificadoras do crime dela. Ela matou os pais para ficar com a herança, né? Então saibam vocês que isso é uma promessa de recompensa, né? Ela tinha a ideia de que haveria uma recompensa caso ela o fizesse, caso ela matasse os pais, e assim foi feito, e ela foi condenada por homicídio triplamente qualificado. Uma das qualificadoras, saibam vocês, foi a de motivo torpe, beleza? Próxima qualificadora, inciso 2, tá? Que é o motivo fútil. Nossa, mas fútil não acaba sendo a mesma coisa que torpe? Não necessariamente. Vejamos por quê, tá? Como que tá o texto na lei para motivo fútil? Tá assim, ó, por motivo fútil, tá? O que diferencia de um para o outro? Vejam aqui que no inciso 1 não houve uma ação e reação, tá? Uma ação da vítima e reação do agente, tá? Por exemplo, tá? Um motivo fútil. Eu esbarrei em fulano e aí eu matei fulano por isso. Percebam que eu matei porque eu esbarrei. Fulano esbarrou em mim. Então, houve uma ação e uma reação completamente desproporcional. Entende? Então, no motivo fútil, existe um motivo e resultado nitidamente desproporcionais, tá? Eu acho até válido colocar isso aqui. Motivo e resultado nitidamente desproporcionais. Nitidamente desproporcionais. Então, vejam você que no motivo fútil existe uma ação e reação, ao contrário do motivo torpe, que não existe uma ação necessariamente da vítima, tá? O que eu posso usar mais de exemplo aqui para motivo fútil? Ah, tá. Matou porque o cara deu o troco errado para ele. Matou porque pisou no pé. Notem, portanto, que no motivo fútil existe uma causa e efeito, tá? Lembrando sempre que essa causa e efeito são nitidamente desproporcionais, porque a depender da causa, né, ele pode incorrer, por exemplo, no homicídio privilegiado, né, que não é o caso aqui das qualificadoras, pelo contrário, né. Pois bem, seguindo aqui com as nossas qualificadoras, ainda dentro daquelas que levam em consideração os motivos, temos o feminicídio. Por que você já não foi direto para o inciso 3? Porque, como eu disse, nós estamos seguindo uma ordem sequencial aqui. Estamos seguindo uma ordem levando em consideração a classificação das qualificadoras. Portanto,
pulamos direto para o feminicídio. Inciso 6 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal. Beleza? Vamos aqui para o inciso 6 e o que ele diz? Ó, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Tá? E saibam vocês também que foi incluído pela Lei 13.104 de 2015, assim como o parágrafo 2º-A, que nós veremos logo mais. Tá? E o que isso significa? Matou mulher, necessariamente eu incorro na qualificadora de feminicídio? Senhores, não necessariamente. E aqui eu volto aqui no exemplo da Richthofen. Ela, por exemplo, não incorreu na qualificadora de feminicídio. Nossa, mas ela matou a mãe dela não é mulher? Pois bem, é aí que está. Ela não matou em razão da condição de ser mulher. Ela teve outros motivos para isso, tá? Inclusive, incorreu no motivo torpe. Então, percebam que não é só simplesmente matar uma mulher, é preciso que isso seja motivado pela condição do sexo feminino da vítima, tá? E aí, o parágrafo 2º-A vem melhorar essa definição pra gente, tá? Eu vou até aqui fazer uma alusão a ele aqui, ó. Parágrafo 2º-A. Ele diz o seguinte, ó. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o agente, quando o crime envolve. E aí, o parágrafo 2º-A, ele traz 2 incisos, tá? Eu vou colocar ele aqui de forma bem genérica, tá? Inciso 1. Violência, olha que interessante, doméstica e familiar. Por que ele veio? Ele veio para elucidar, porque havia muita discussão nesse sentido. Violência doméstica se enquadra como feminicídio, porque muitos questionavam o fato de que violência doméstica não foi pela condição de ser mulher da vítima. E aí veio o parágrafo 2º-A, com o inciso 1, deixando isso bem claro, tá? E aí o inciso 2, tá? Bem mais tranquilo de entender, tá? Menosprezo ou discriminação. Kleber, você é analfabeto, você não sabe escrever? Discriminação, talvez. A condição de mulher. Bem mais claro esse, né? Portanto, o homicídio só vai ganhar a qualificadora de feminicídio se consumado nessas condições aqui, tá? Contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino. E aí, condições de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Se for os dois, sim, se enquadra como feminicídio. Se for só um dos dois, se enquadra como feminicídio, tá bom? E aí eu pergunto a vocês, eu faço um questionamento a vocês no seguinte sentido. Há quem defenda que esse dispositivo aqui é inconstitucional porque considera tratar a mulher de forma diferente dos demais, tá? E quem defende isso se vale lá do artigo 5º da Constituição, inciso 1, que diz que homem e mulher são iguais perante a lei. E aí o que vocês me dizem? Eu digo a vocês que quem defende isso, na minha humilde opinião, está errado porque ele não visa proteger a mulher como um todo. Fosse assim, seria feminicídio simples ato de matar uma mulher, independente da motivação. Tá? E aqui ele vem trazer uma proteção para as mulheres que morrem pela condição de ser mulher. Tá bom? E aí nós vamos aqui ao próximo dos incisos das qualificadoras do homicídio, o qual seja inciso
7, tá? Vulgarmente, popularmente conhecido como homicídio de policiais, tá bom? O que ele diz? Eu não vou digitá-lo aqui porque ele é um pouquinho comprido, mas saibam que ele diz o seguinte, tá? Contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, tá? No exercício da função ou em decorrência dela. Guardem essa parte. No exercício da função ou em decorrência dela. Mas o artigo não acaba, o inciso não acaba por aí não. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Saibam vocês, senhores, que parente consanguíneo são os de linha reta e colaterais. Eu não sei se vocês já viram esse direito civil, mas vocês muito provavelmente vão ver mais pra frente, tá? E aí vocês entenderão melhor o que é isso. Mas vamos nos ater aqui ao direito penal. Senhores, é bem tranquilo essa, né? Que incorre na qualificadora do homicídio de policiais, aquele que matar as figuras descritas aqui, ou seja, precisam ser as figuras descritas aqui, tá? No artigo 142 e 144 da Constituição, tá? E também os integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública. Mas o que está disposto no artigo 142? Senhores, artigo 142 da Constituição traz as Forças Armadas, tá? Constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. E o artigo 144, ele traz Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, tá bom? Então, são essas as figuras que o artigo 144 traz, tá? E aí eu digo a vocês o seguinte, só um comentário aqui. E quanto aos filhos adotados desses policiais? E aí? Você pode pensar, não, funciona do mesmo jeito. Em que pese a lei não dizer, né? Em que pese o legislador ter sido muito infeliz e ter colocado só parentes consanguíneos. Isso porque o legislador já deveria saber, né, do princípio constitucional de não discriminação dos filhos. Todos os filhos são iguais perante a lei, tá? Seja ele de sangue, seja ele adotado, seja ele enteado, enfim. Mas e aí o legislador, nesse caso, ele só traz os parentes consanguíneos. E você deve pensar, né, pela LINDB, né, pela Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que quando a lei for omissa, deverá o legislador se valer de analogia, princípios e costumes, né, para sanar essas brechas da lei. Eu posso me valer, senhores, de analogia aqui, para poder incluir, por exemplo, os filhos adotados dos policiais? Ou eu posso me valer também de analogia para incluir, por exemplo, guarda civil? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas ele não cita os guardas civis metropolitanos, tá? E são agentes da administração pública também de segurança, só que em âmbito municipal. Posso me valer de analogia para poder incluir essa galera? A LINDB diz que eu devo me valer de analogia quando a lei for omissa, né? Senhores, eu não posso me valer de analogia nesse caso. Vocês conseguem imaginar o porquê? Deixa eu até anotar aqui. Não posso me valer de analogia. Por quê? Porque, senhores, eu não posso fazer analogia em Malan Partem. O que significa isso? Eu não posso me valer de analogia quando for prejudicar o réu. Eu só posso me valer de analogia no direito penal se for para beneficiar o réu. E concordam comigo que se eu incluir mais uma figura aqui, eu estarei prejudicando o réu? O que eu não posso fazer? Eu não posso me valer de analogia em Malan Partem. Por isso eu não posso incluir aqui
nos filhos adotados. O legislador foi, na minha opinião, infeliz, tá? De não colocar os filhos adotados, tendo em vista até o princípio constitucional de não discriminação dos filhos, e isso merece sim uma reforma nesse sentido, tá bom? Mas eu não posso realmente me valer de analogia, tá? E agora vamos para as qualificadoras que dizem respeito ao meio, ou a qualificadora que diz respeito ao meio, a qual seja a do inciso 3, tá? Que diz respeito ao meio cruel, tá? Meio cruel, vamos colocar aqui como o termo genérico, tá? E ela diz o seguinte: com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. E aí eu vou com vocês ao dicionário, tá? Ao dicionário para que a gente veja o que é insidioso, o que diabos é insidioso. Insidioso, segundo o dicionário, senhores, que arma insídias, que prepara ciladas, enganador, traiçoeiro, pérfido, tá? Insidioso, portanto, é aquele cara dissimulado, é aquele que arma ciladas, o enganador, o traiçoeiro, tá? E aí, vou dar alguns exemplos aqui. Exemplo para meio insidioso, o uso de veneno. Nossa, mas ele já não coloca veneno no tipo penal? Sim, ele coloca, mas ele foi redundante, o legislador não é perfeito, às vezes ele é redundante, é como se ele desse alguns exemplos aqui. Portanto, meio insidioso já é um termo genérico, tá? E aí eu continuo aqui. Um meio cruel, por exemplo, tá? Asfixia, tá? Fogo, matar queimado, é um meio cruel, né? E de perigo comum, por exemplo, aqui, explosão. Portanto, percebam que somente o meio insidioso, o cruel e de perigo comum já bastariam para absorver todas as outras formas aqui que ele cita, tá? E aí saibam vocês que a Richthofen lá, ela também incorreu no inciso 3, tá? Do parágrafo 2º do artigo 121, porque ela usou de meio cruel, tá? Ela foi insidiosa, né? Quando da execução do crime. E saibam vocês que ela não executou, tá? Mas aquele que colabora para o crime responde pelo crime. Ou seja, eles foram muito cruéis quando da execução do crime. Eles estavam ali dormindo e eles mataram, se eu não me engano, a pauladas, não me recordo agora, tá? Mas agora eu preciso comentar com vocês o seguinte, tá? Pra gente poder largar desse inciso aqui. O que é veneno, meus amigos? Levando em consideração que o que pode ser veneno para mim pode não ser veneno para você. Tá? Por exemplo, tá? Um cara que tem diabetes, se eu ficar dando um suco muito doce para ele todo dia, eu estarei, de certa forma, envenenando ele. Tá? A lei não traz definição de veneno. Tá? Um suco muito doce pode ser um veneno para um diabético, por exemplo. Tá? Mas o que configura ou não, se foi um meio insidioso, é a forma dissimulada com que eu dou. Tá? Eu dei com a intenção de fazer mal. Ou seja, se eu der um suco doce para um diabético, por exemplo, pode configurar um outro meio insidioso, não necessariamente o envenenamento, tá? E o envenenamento ele deve ser dissimulado ou de maneira insidiosa de fato, tá? Para que configure envenenamento, logo meio insidioso. Beleza? Senhores, vamos seguindo para a próxima qualificadora que diz respeito ao modo, tá? E ela é a qualificadora do inciso 4. O que diz aqui, ó? E de modo genérico, vou colocá-la como traição. O que diz ela? Inciso 4 do parágrafo 2º do artigo 121. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Já adianto a vocês que a Richthofen também respondeu aqui por esse inciso, o inciso 4, tá? Uma das qualificadoras dela foi essa. Portanto, vamos recapitular. Foi a primeira qualificadora do motivo torpe, aí foi o inciso 1. Depois ela também respondeu pela qualificadora do inciso 3, tá? Do meio insidioso. E pela qualificadora do modo que diz respeito ao modo de execução por a traição, tá? O motivo que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Os pais estavam dormindo, por exemplo, tá? Esse é um exemplo de homicídio que
feito de modo a dificultar ou tornar impossível a defesa do ofendido. A família estava dormindo, ela foi lá e matou, tá? E aí saibam vocês que somente o recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima já é o termo genérico, tá? É redundante porque ele absorve a traição, emboscada ou dissimulação. Tá? Bem tranquilo essa aqui, né? E agora, a qualificadora por conexão, que diz respeito ao inciso 5. Tá? E ela diz assim, o inciso 5. Para assegurar a execução, ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. E aí eu vou separar ela da seguinte forma. Tá? Vou separar por conexão teleológica. O que é conexão teleológica? Vamos ver agora. Conexão. O que significa conexão teleológica? Vocês já devem ter visto em hermenêutica jurídica as formas de interpretação da lei. E aí tem uma delas que é a interpretação teleológica, que é aquela que leva em conta a finalidade. Tá? Ou seja, aqui na conexão teleológica nós podemos colocar aquela primeira parte do inciso, tá? Que diz assim, para assegurar a execução. Isso faz parte da conexão teleológica, tá? Aquele cometido para assegurar a execução de outro crime. E aí eu digo a vocês o seguinte, eu quero cometer um crime, por exemplo, eu quero sequestrar alguém, e aí eu mato segurança dessa pessoa. Tá? Eu cometi esse crime para assegurar a execução de um crime posterior, tá bom? E aí eu digo a vocês o seguinte, eu matei o segurança para sequestrar a vítima, mas aí eu desisti de sequestrar a vítima. Eu incorro ou não nesse inciso? Tá? Nesse que diz respeito que eu matei o segurança para assegurar a execução de outro crime. Não adianta, senhores, eu desistir, tá? A desistência prática do segundo crime não desqualifica o homicídio nesse inciso, tá bom? Portanto, se eu matar o segurança para sequestrar alguém e aí eu não sequestro, ainda assim eu vou responder pelo inciso 5, tá? Por ter cometido o homicídio para assegurar a execução de outro. Mas ainda nesse inciso, segura aqui comigo, temos a conexão consequencial, tá? Que leva em consideração a consequência, tá? Que diz respeito aqui à segunda parte desse inciso, tá? A parte restante desse inciso, ou seja, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Como assim? Percebam aqui na primeira parte desse inciso da conexão teleológica, tá? Que diz respeito à finalidade, que eu cometo um crime para assegurar a execução de outro. Nessa segunda parte, eu já cometi o crime, eu cometo outro para que a minha autoria, tá? A minha impunidade obtenha vantagem, para que a minha autoria não seja descoberta, ou para continuar impune, ou para obter vantagem financeira ou não. Tá? E aí eu vou com os exemplos aqui para vocês. Exemplo, eu mato a testemunha de um crime, diz respeito à impunidade. Eu cometo um crime e aí eu mato a única testemunha, por exemplo, para que eu garanta a minha impunidade. Tá? Ou eu roubo um banco com alguns comparsas e eu mato os outros para que eu fique com o dinheiro sozinho. Tá? Percebam que eu matei para obter vantagem, tá? De um crime que eu já havia cometido antes. Tá? Percebam, portanto, que aqui na conexão consequencial o homicídio é posterior ao cometimento do primeiro crime. Na primeira parte, na conexão teleológica, o homicídio é anterior ao cometimento, ou não, né? Porque a desistência não desqualifica o crime desse segundo crime, tá bom? Então percebam vocês que o homicídio vem primeiro na conexão teleológica e na conexão consequencial o homicídio vem depois. Eu acho até válido a gente anotar isso aqui. E aí estão aqui todas as qualificadoras. E eu pergunto a vocês, é possível incorrer em duas ou mais qualificadoras? Perfeitamente, é possível incorrer, como a gente acabou de falar aqui por várias vezes, a gente tocou no assunto aqui da Richthofen, tá? É um exemplo muito bom para a gente usar quando a gente estuda as qualificadoras, e ela sim incorreu em 3, tá? Ou seja, um homicídio triplamente qualificado. Torna a dizer que não sei
Não sei aqui ao certo se ela foi condenada nos exatos termos da denúncia ou se ela foi denunciada em mais e não foi condenada posteriormente. Eu sei que ela foi condenada nessas 3 qualificadoras. Inciso 1, motivo torpe. Inciso 3, meio insidioso. E inciso 4, a traição, tá? Ou de forma que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Tá? E aí, para efeitos de pena, ele só vai considerar uma qualificadora. Uma qualificadora é suficiente para aumentar a pena. As outras, as demais, serão usadas como agravante ou como circunstâncias judiciais desfavoráveis por ocasião da aplicação da pena. Senhores, é isso que temos aqui. Esse aqui gerou um arquivinho muito legal que eu posso colocar na descrição do vídeo aqui para que você acesse ele em PDF. Fico por aqui, agradeço a todos pela atenção, muito obrigado por tudo e nunca, jamais, em hipótese alguma, se esqueçam que só o conhecimento liberta. Valeu, pessoal!